pelo reconhecimento, né, dialogando, então, estabelecendo interfaces, então, com as lutas sociais. O Ronald é considerado, então, o representante ali lá da terceira geração da escola de Frankfurt, só expondo aqui para os alunos da graduação que a escola de Frankfurt foi o nome dado a um grupo de pensadores, então, alemães, do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Isso aí foi fundado lá em 1920, né? A produção desses pensadores ficou conhecido como a teoria crítica. O Átila vai falar muito disso. Dentre eles se destacam, o Axel Honneth, o Adorno, o Durkheim, o Habermas, o Benjamin, o Marcuse, e por aí vai. Então, a escola de Frankfurt, do qual o Axel Honneth faz parte, ela focou o seu interesse na análise da sociedade de massas, por um termo que busca caracterizar, aqui bem inserido nisso aí, a sociedade atual, no avanço tecnológico, ele é colocado a serviço da lógica capitalista, né? Então, o Axel Honneth, quando ele fala da luta por reconhecimento e o reconhecimento dentro das intersubjetividades, está bem entrelaçado com aquelas verdades intersubjetivas que nós vimos, então, pelo Habermas, né, aí pela Alice, o Honneth, só fazendo esse spoiler de algumas categorias importantes, né, do Honneth, é que a luta por reconhecimento do Axel Honneth, ele é um dos livros mais importantes dele, porque a abordagem dele, além de ser, já partindo para a questão metodológica, além dela ser teórico-explicativa, e aí vocês vão ver ao longo da exposição, ela também é crítica, vamos falar crítico-normativa, né? O propósito por ela ser explicativa é porque ela tem que se dar conta qual é essa gramática que permeiam os conflitos sociais e qual que é essa lógica das mudanças sociais que elas engendram, que elas produzem, então, conflitos, elas produzem, então, segregações, elas não reconhecem direitos, elas impedem o caminho emancipador que todo indivíduo busca na sua trajetória cidadã, na sua trajetória de vida, né? Então, ela é histórico-explicativa porque o objetivo mais amplo é explicar, então, qual que é essa evolução moral da sociedade, não é? É lindo, o livro ele é lindo, ele te captura o tempo inteiro, né? E quando ele fala dessa luta pelo reconhecimento, ele vai falar daquelas 3 formas, o Átila vai dizer que ele fala que as 3 formas de conhecimento, de reconhecimento, ela está montada, então, no amor, no direito e na solidariedade. Na solidariedade, naquela conceituação mais ampla de alteridade, né? O Axel Honneth, ele vai nos convidar a tentar compreender, então, existe um nexo entre, a gente vai te esperar depois nos debates, entre movimentos sociais e entre experiência moral de desrespeito. Olha que interessante isso, para a Jeane, para a minha orientanda, para a Rebeca, os próprios direitos dos trabalhadores. Então, o movimento social, existe esse nexo. Então, os movimentos sociais, eles são efetivamente emancipadores ou eles são reacionários? Eles estão ali para contribuir para
para o progresso, para um itinerário evolutivo do caminhar das experiências morais que nós estamos passando. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, né? Já estou passando, então, a palavra para o nosso expositor, para o nosso pesquisador, sobre essas categorias analíticas tão bem desenhadas, cartografadas. Ele parece um bailarino quando ele vai dizer e desenvolver essa teoria da luta pelo reconhecimento e falar o que o Boaventura chama, né, dessa transição paradigmática que nós estamos atravessando, não é? Dessa regulação e possibilidades emancipatórias. É isso que trata, então, a exposição, o tema do nosso segundo painel. O Átila, eu sou uma entusiasmada quando eu falo do Ronald. Vou parar por aqui para depois a gente discutir. Foram só spoilers, então, com o intuito de entusiasmar o nosso público, principalmente aqui os nossos graduandos e graduandas, que vão ficar aqui até o final, hein? Vamos lá. Com muita emoção, eu passo a palavra para o nosso expositor, pesquisador, o Átila. Juliana, depois de toda essa introdução, o Átila não está aqui. Professora, ele estava com o barulho do microfone, eu removi ele da sala, só que foi por engano, mas ele vai tentar fazer pelo onde ele já está apresentando mesmo, tá? Ele está na sala, ele ouviu tudo. Então, vamos lá, eu vou continuar com o meu spoiler, tá? Sim, professor, por favor. Já entrou o Átila? Não. Então, é possível... Oi, professora. Então, Oi. Eu já ia continuar. Tá me ouvindo? Então... Professora, perdão, boa noite, primeiro, boa noite, caros colegas. Eu recebo, assim, com afago, uma gratidão e acho modéstia, assim, fico até sem graça com as suas palavras, tão carinhosas sempre, né, desde a graduação. Então, professora, teve esse pequeno problema, porque eu estava compartilhando a tela no iPad da apresentação, e aí eu estava no celular com a câmera ligada, só que o Juliano me removeu sem querer, e eu não estou conseguindo entrar novamente. Então, eu vou apresentar aqui pelo iPad, mas a câmera eu não vou conseguir ligar, porque não consegue ficar ao mesmo tempo da apresentação. Não tem problema, não. Vamos lá. Tá bom? Aí, mesmo. E assim, eu fiquei até chateado por ter perdido esse seu introito aí, essa sua introdução, porque quando você tinha acabado de começar a introdução, caiu aqui, aí, enfim. Eu falava da minha emoção de apresentar você, porque eu participei como caminhante aí do seu percurso, e estou vendo você brilhar profissional e agora academicamente. As palavras são muito sinceras. É uma emoção acadêmica muito grande de tê-lo aqui como expositor nessa noite e falando também de um tema igualmente emocionante. Por favor. Verdade, professora. Agradeço as palavras sempre carinhosas e com afago especial, assim. Vamos lá. E, assim, luta por reconhecimento, né? Primeiro, é um título muito forte, né? É um título que te pega, assim, e que traz muitos imbróglios, muitos pensamentos. Vamos falar primeiro do autor, né? Axel Honneth. Aqui tem a obra dele, né? Luta por reconhecimento. Aí aqui eu citei primeiro as obras dele, né? As obras dele, algumas que já foram publicadas em português, né? O Direito da Liberdade, A Ideia de Socialismo, Tentativa de Atualização e A Reificação. Um estudo da teoria do reconhecimento, né? Que ele aprofunda mais sobre a questão do reconhecimento. Em seguida, eu coloquei as notas sobre ele, né? Ele é nascido na Alemanha a 18 de julho do ano de 1949
é filósofo, sociólogo, ele é diretor do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, instituição da qual surgiu a famosa Escola de Frankfurt. Antes dele era Habermas, que era seu antecessor, e desde 1996 ele também é professor de filosofia social na Universidade de Frankfurt. O nome dele está fortemente ligado à teoria crítica tradicional da Escola de Frankfurt. Ele foi assistente de Habermas e os seus estudos concentram-se especialmente nas áreas de filosofia social, política e moral. Aí, de início, eu coloquei aqui a etimologia, né? Eu fui pela questão da etimologia primeiramente, né? Quando a gente vê a palavra luta, o que a gente pensa, né? Uma questão de combate, disputa, briga e reconhecimento. Tá ligado o quê? Ao ato ou efeito de reconhecer, admitir como verdadeiro. Sinônimo de gratidão também, né? Quando você inicia a leitura do livro, né? Ele pega, na verdade, a teoria do reconhecimento, ele tem como ele pega a teoria do reconhecimento de Hegel, né, na verdade, mas ele trabalha mais uma teoria, digamos, materialista, né? Ele enveredou para essa corrente mais materialista, que ele fugiu do idealismo de Hegel, né? Ele é o, digamos, da terceira geração da Escola de Frankfurt. A primeira está ligada ao Adorno, ao Horkheimer, e a segunda ao Habermas. E ele vem logo após, a terceira geração. Aí, quando você inicia a leitura do livro, é uma leitura densa, né? Um pouco início ali, ele pega a questão muito de Hegel, até você pegar um introito. Depois que você pega esse introito, que passa a questão das formas de reconhecimento, né? Aí o livro fica uma leitura bem mais dinâmica, uma leitura muito cadencial, assim, bem interessante. E aí, logo em seguida, né, vou pontuando as questões, tentei sintetizar, assim, de uma forma que ficasse bem cadenciada. Aí eu falei que ele inspira-se no conceito do reconhecimento de Hegel, né, como eu tinha falado anteriormente, e ele faz uma análise teórico e crítica normativa das relações de poder, das relações de respeito e reconhecimento na sociedade. Esse livro é fruto da tese de livre docência apresentada na Universidade de Frankfurt. Esse livro, a primeira publicação dele, datada de 1992. Mas quando você lê ele até hoje, você vê que esse livro está muito moderno, muito contemporâneo. Ele se aplica muito à atualidade, né? A obra tem como função principal mostrar como os indivíduos e os diversos membros da sociedade se inserem, se comportam, né? Isso se dá através de uma luta por reconhecimento intersubjetivo e não por reconhecimento, né, de uma forma de autoconservação, que era como sustentava Thomas Hobbes e Maquiavel, né? A luta se inicia diante do desrespeito às diversas formas de reconhecimento. E aqui eu alastrei um pouco mais essa questão do reconhecimento, né? Porque é um reconhecimento, na verdade, intersubjetivo recíproco. Mas aqui eu alastrei que seria tanto as diferenças culturais, as diferenças de gênero, de orientação sexual, raça, religião, enfim, diversas formas de reconhecimento. Aí eu falei que ele aborda a questão da Escola de Frankfurt, né? Da terceira geração e da teoria crítica. Né? Mas não a teoria crítica tradicional, né? É uma teoria crítica um pouco mais elaborada que ele pega. Que ele é sucessor de Habermas no Instituto de Pesquisa Social e ele retoma a tradição da teoria crítica, que contrasta com aquela questão da autoconservação com seus antecessores, né? Como Maquiavel e Thomas Hobbes. E a teoria crítica, o que é a teoria crítica? Ela está ligada ao ideal de Marx, ao ideal do marxismo, que o marxismo seria o seu referencial teórico. Seria através de uma teoria de reconhecimento recíproco intersubjetivo. O autor identifica que nas várias lutas por reconhecimento há uma força moral que impulsiona os desenvolvimentos sociais.
E aí a gente chega numa das partes mais importantes do livro, né? Que é quando ele vai abordando as formas de reconhecimento. Que ele cita que as formas de reconhecimento são três, que seria o amor, o direito e a solidariedade. E a luta por reconhecimento, né? Essa luta que seria uma luta de classes, ela se inicia quando há um desrespeito às formas de reconhecimento, né? Ou seja, o amor, o direito e a solidariedade. E a autorrealização, que é o oposto desse desrespeito às formas de reconhecimento, somente é alcançada quando? No amor, você alcança a autoconfiança, no direito está ligado à questão do autorrespeito, e a solidariedade corresponde à autoestima. Os sujeitos e os grupos sociais somente podem formar sua identidade quando forem reconhecidos intersubjetivamente, né? Quando forem reconhecidos reciprocamente, na verdade. Essa questão do reconhecimento, ele tem que ser um reconhecimento autônomo, né? Eu reconhecer o outro como um indivíduo, independente, enfim, e ele tem que ser um reconhecimento amplo, né? Um reconhecimento da sociedade, né? Como um ser que tem direitos, deveres, enfim. E esse reconhecimento, ele ocorre em diversos setores, âmbitos na vida. Na dimensão privada do amor, nas relações jurídicas e no enfoque da solidariedade social, né? Que está ligado ao amor, ao direito e à solidariedade. A primeira forma, a ligada ao amor, são as emoções primárias, né? Que é o amor, a amizade. E aí ele cita aqui até o Winnicott, que ele é o quê? Ele é um pediatra e ele também era um psicanalista infantil inglês. E esse psicanalista abordava muito essa questão da infantil, né? Que ele era um psicanalista infantil. E ele falava assim que quando a mãe, né, tinha um filho, no caso, ele era dependente totalmente, né, do afago da mãe, ele não tinha nenhuma independência. E aí, quando ele vai crescendo, né, ele até cita, assim, quando ele vai crescendo, uma primeira reação dele seria que uma mordida. Aí essa mordida já começa o lado independente dele, né, porque quando ele é bebê, ele ainda tem uma dependência absoluta, né, uma intersubjetividade primária. Há somente uma unidade de comportamento. E aí depois há essa quebra, esse rompimento. E aí na segunda forma, né, quando vai crescendo e vai tendo uma dependência relativa, essa dependência relativa está ligada à capacidade para uma ligação afetiva. A criança reconhece o outro como alguém independente com direitos próprios. E aí o Honneth entende que o amor surge aqui, nessa fase de dependência relativa, né? Quando você já está numa fase de construção maior, já tem as suas independências, né? Tanto afetivas, emocionais. E aí a criança reconhece o outro como um ser independente, não estando mais numa fase de simbiose com a mãe. Aí eu aprofundo a questão das formas de reconhecimento, começando pelo amor, né? Que ele cita como a forma mais elementar de reconhecimento, a forma mais importante de reconhecimento. E o amor seria o fundamento da autoconfiança, pois permite que os indivíduos conservem a sua identidade e desenvolvam uma autoconfiança, que essa autoconfiança está ligada à autorrealização, é indispensável para a autorrealização. E o amor seria uma forma de reconhecimento, por quê? Porque há uma dedicação emotiva, né? Nessa forma de reconhecimento. E aí, eu até coloquei aqui uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Esse pensador, que ele ilustra muito essa questão do reconhecimento. Ele fala o seguinte, que o reconhecimento é a melhor forma de estimular alguém. E essa frase, assim, é bem profunda, né? Porque através dessa estimulação, de uma estima social, a pessoa, né, ela consegue ter esse reconhecimento, tanto o indivíduo pertencente a classes sociais, né, a diversas classes, quanto o indivíduo dotado de direitos e deveres, né?
Aí eu passo para o direito, né, que seria a segunda forma de reconhecimento. E no direito, ele atrela a questão do reconhecimento à questão do respeito, né? Que ele fala que o reconhecimento do direito se dá, pois, ao respeito, né? E a gente, assim, que é do direito, né, pensa muito essa questão do direito, que ele regulamenta, né? É um ordenamento jurídico ao direito, né? Porque ao respeito, né? As pessoas, elas, em sua grande maioria, respeitam, né, o ordenamento jurídico, as leis, até para ter uma pacificação social, assim, né? E aí isso é datado desde antes, né? Começa pelo século XVIII, que o século XVIII já tinha os direitos da liberdade, passando pelo século XIX, que é os direitos políticos de participação, no século XX, que é os direitos sociais de bem-estar. Professor, eu não sei se eu estou um pouco rápido aqui, mas se você quiser, Para mim tá bem. Deixa eu só, já que se a você... senhora quiser fazer um adendo, fica à vontade, os colegas também, porque eu não estou nem conseguindo ver aqui. Vejam só, obrigada, Mátila. Vejam só, o desenvolvimento dessa teoria, não é, da luta pelo reconhecimento, o Axel Honneth, ele vem nos dizer, ele vem nos propor, ele vem trazer uma inquietude e, ao mesmo tempo, uma proposta de solução, né, acerca de como que se dá, então, ou pode, as possibilidades, não é, de progresso moral na dimensão, na perspectiva do reconhecimento. Essa aí é a centralidade do Axel Honneth, né? Então, essa abordagem metodológica do Axel Honneth, que é o crítico normativo, sob o ponto de vista do crítico normativo, não estou falando lá do histórico, né, que eu disse da abordagem histórica no primeiro momento. Então, a abordagem crítico-normativa, ela vai ser formulada por Honneth, desenvolvida e apresentada com brilhantismo nesse livro, numa concepção precisa de que nós estamos numa sociedade em que nós estamos vivendo uma transição paradigmática, onde nós temos a regulação, nós temos o direito, e nós temos os direitos humanos, nós temos a democracia, nós temos as lutas para poder alcançar esses direitos. Então, a transição paradigmática em que se desenvolve essa luta pelo reconhecimento, né, o palco é essa transição paradigmática, em que se busca, em que se trava a luta pelo reconhecimento. É onde o Axel Honneth chega nesse ponto que o nosso expositor está nos dizendo, que nós temos a regulação, nós temos o direito, nós temos a democracia, olha lá, os direitos políticos de participação, nós temos os direitos sociais, mas olha o que o Honneth vem nos dizer. Boaventura nos diz, outros grandes cientistas sociais nos diz, fala assim, olha, a democracia muito prometeu e pouco cumpriu. Os direitos humanos muito prometeram e pouco cumpriu. E agora, como que nós vamos fazer para poder dissolver essa linha abissal que existe entre, então, o direito, esse poder regulatório, o direito, a democracia, os direitos sociais, os direitos humanos e a efetivação o meu reconhecimento enquanto portador desses direitos. É aí que vem o conceito de emancipação, ou então, numa outra palavra, numa outra categoria desenvolvida pelo Axel Honneth, que é muito bonito, ele é um bailarino, eu já falei, ele é um bailarino da gramática, das gramáticas dos conflitos sociais, né, e do reconhecimento. Ele vem e nos diz, nós temos, então, que lutar pela concretude, pela defesa
de uma moral em que ela não seja perseguida por qualquer outro, por qualquer outra intervenção societal ou atuação societal, ou pelas atuações do capitalismo. Então, o Axel Honneth, ele vem e pega essa tríade, que é o direito, que é o amor e que é a solidariedade, né? Eles mudam, vocês podem ver que os autores, eles falam de uma mesma questão com diferentes etimologias, né, professora? Titulações, né, para suas categorias, exatamente. Né? Ele fala de eticidade, ele fala de padrão moral, ele fala de diagnosticar as patologias sociais e os elementos emancipatórios na realidade social. O Axel Honneth, ele fala disso. Quais são, como que a gente vai diagnosticar esse padrão moral da nossa sociedade para que a gente possa, então, extrair e fazer valer os elementos emancipatórios que ela possui? No dizer de Boaventura Santos, ele falava assim, que as ideias são as mesmas, viu, Átila? Ele fala assim, a gente tem que... Ele responderia assim, mas eu não vou responder porque é o Átila que vai responder com essa tríade aí, né? O Boaventura responderia assim, nós temos que redemocratizar a democracia, nós temos que redimensionar os direitos humanos e nós temos que repensar as lutas sociais no sentido de que elas sejam erigidas em um patamar mais bem visualizado pelos diversos segmentos da sociedade. Ele nos falaria assim, que é mediante essa tríade, que é o amor, a solidariedade e o direito, né, que o Axel Honneth vem nos dizer. Mas o palco da luta pelo reconhecimento é justamente estes paradoxos que se travam hoje na nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma transição paradigmática. Temos democracia, temos direito, temos regulação, temos o reconhecimento positivado da categoria cidadã, temos as lutas sociais. E aí eu acho que você já vai dizer o que vem a ser luta social na perspectiva honetiana, não é? Fazendo até, eu acho que assim, essa síntese da senhora foi muito bem aplicada, né? Às vezes outros autores, né, às vezes um pouco mais, menos filosóficos, né, usam outras tríades, mas que o fim quer dizer o mesmo, né? Se a gente olhar desde a era medieval, a gente fazendo uma reflexão aqui, a gente consegue ver, né, que a sociedade vai muito numa luta de classes. E essa luta de classes, ela vai tendo esse rompimento, essa barreira quebrada, e aí com diversos lemas, né? A gente se reportando para a Revolução Francesa, vai ter a questão da solidariedade, da fraternidade, da igualdade. E aqui ele usa muito a questão do amor, o direito e a solidariedade, né? Eu acho que vai muito essa guerra de classes sendo combatida, e vendo novos lemas, enfim, acho que vai por aí, novas regulações. Isso. Pode prosseguir. Então, através desse apanhado, né, histórico aqui da questão desde o século XVIII até a modernidade, a gente consegue perceber uma evolução, né, mostra a integração do indivíduo na sociedade, na coletividade e a ampliação de suas capacidades. Caracterizando-se, ela se mostra uma pessoa de direito, né? E aí, na dimensão do reconhecimento, né, do direito, a pessoa é reconhecida como autônoma e moralmente imputável, ao passo que desenvolve sentimentos de autorrespeito.
E aí eu coloquei uma observação até do que o Axel Honneth cita, que tanto no amor quanto no direito há uma autonomia quando há o reconhecimento da autonomia do outro. Ou seja, a gente só consegue ver essa autonomia tanto no amor quanto no direito quando a gente consegue enxergar a autonomia no reconhecimento do outro. Ótimo. Átila, deixa eu entrar aqui. O Ronald, ele destaca uma ideia fundamental, que é de que os indivíduos, eles só podem se tornar, não vou falar se tornar, não, eles só podem se formar, eles só podem se constituir enquanto pessoa, ou seja, eles só podem formar e constituir as suas identidades pessoais, individuais, quando eles são reconhecidos Subjetivamente. É uma intersubjetividade recíproca, né, professor? Exatamente. E o indivíduo só pode ter uma autorrelação uma autorrealização, né? Positiva consigo mesmo, se ele for reconhecido perante seus pares, se ele for reconhecido perante os demais membros da comunidade. E quando ele não é reconhecido, quando isso não é bem sucedido, ou pela ausência, ou então pelo falso reconhecimento, é aí que se desdobra na luta pelo reconhecimento. É essa a teoria dele. Então, eu somente faço valer, ou eu vejo valer a minha condição cidadã, a minha condição, a minha identidade, eu enquanto pessoa portadora de direitos, quando eu tenho esse reconhecimento na comunidade. Se a comunidade não me reconhece, ou existe um falso reconhecimento, existe uma falácia nesse reconhecimento, isso se desdobra na luta pelo reconhecimento. É um reconhecimento intersubjetivo, né, professora? Para ele ser reconhecido tanto como um sujeito autônomo, né, quanto um sujeito inserido na coletividade, né, na sociedade, enfim. Isso. Os frankfurtianos, aí, da escola de Frankfurt, tá? Eles conceituam a alteridade. Isso eu não sei se o professor Miguel está aí, mas ele pode me ajudar. Eles conceituam a alteridade como fonte lá na antropologia, dizendo assim: vocês nunca mais vão esquecer dessa conceituação bem simples, mas hoje eu li uma frase, aspas, da Clarice Lispector, eu adoro a Clarice. Aliás, vocês sabiam que eu dei uma bacia de jabuticaba quando a Clarice Lispector foi lá em Uberlândia. Ulisses nem sabia disso. Eu tinha, Ulisses, um namorado, e a mãe desse namorado, a professora Marta Panúcio, ela era da Academia de Letras, lá de Minas Gerais, e ela recebeu a Clarice Lispector. Aí ela chamou, Ani, vem conhecer a Clarice Lispector. Aí eu fui falar pro meu pai, o que eu levo de presente para Clarice Lispector? Ele falou assim, leva jabuticaba. E fala para ela que um pé de jabuticaba, quando plantado, demora 20 anos para nascer. Eu fui levei uma bacia de jabuticaba, e ela ficava lá conversando e dando a palestra, comendo a jabuticaba, mas fecham aspas. A Clarice Lispector diz assim, dá muito trabalho você ser simples. Então, eu vou usar dessa simplicidade conceituada pela Clarice Lispector para conceituar, tá? O que vem a ser a alteridade, dentro de uma perspectiva de autores da antropologia. Diz assim, que é a solidariedade, tá? E que para nós do direito é a igualdade, tá? Então, a solidariedade, ela está para a alteridade que está para a igualdade, tá? Ele diz assim, a alteridade, Carlos, Léo, que está aqui, e o Igor, que está aqui me olhando, o Ulisses também, o Ulisses já sabe disso. A alteridade, ela consiste em eu te ver e eu me ver com você. Eu me ver com os meus pares numa mesma posição de igualdade, sem
iniquidades. Isso é solidariedade, isso é igualdade, isso é solidariedade, né? Tanto Habermas como Boaventura e outros epistemólogos, tá? Eles dizem assim, que o princípio do reconhecimento das diferenças, e aqui eu vou ficar com Boaventura, que é onde fica mais fervilhando na minha cabeça, ele vem e nos dá e nos presenteia, e eu vou falar muito disso para a Rebeca, querida, que muito mais do que o princípio da igualdade, muito mais que o princípio da solidariedade, muito mais que a alteridade, é o princípio do reconhecimento das diferenças, que é o que o Axel Honneth propõe. Essa solidariedade aí, ó. Então, quando eu vou conceituar, nós lá, né, Ulisses, quando a gente vai invocar princípios da igualdade, também estou falando com o Rafael Mesquita, que agora a gente vai prestar aí os nossos conhecimentos sobre as questões de discriminação interracial, né, para empresas privadas, aí nós vamos falar, eu sempre gosto de usar o princípio do reconhecimento das diferenças, que é a solidariedade do Honneth, né, que é tentar erigir aí as perspectivas institucionais, estou falando no caso aqui, estou falando de empresas, erigir as perspectivas interindividuais, as perspectivas intercomunais, não é? Com, então, esse reconhecimento. Vai lá, Watson. A senhora já explicitou muito bem nessa solidariedade já, né? Então, aí o Honneth, ele alude à aceitação recíproca das qualidades individuais, né, das diferenças culturais, julgadas a partir dos valores existentes na sociedade, comunidade, né? Que cada comunidade, né, tem os seus valores, as suas diferenças culturais, os seus costumes, enfim. E aí, mediante a solidariedade, gera-se autoestima, que é uma confiança nas realizações pessoais e na posse de capacidades reconhecidas pelos indivíduos da comunidade. A forma de estima social é diferente em cada período histórico, pluralismo de valores, né? Os valores de antigamente, muitos valores, né, já não persistem ou foram categorizados de uma forma diferente, enfim, redimensionados. E aí, conforme Honneth, as relações solidárias são aquelas em que há tolerância e o interesse afetivo pelas particularidades do outro. Isso. Só mais um adendo aí, né, o Átila. O Axel Honneth, ele fala assim, que essa luta pelo reconhecimento, ou essa solidariedade, ela tem que estar presente nos vínculos comunitários, nos vínculos societários, tem que estar presente nessa autoconfiança nas relações amorosas, nas relações de amizade, o autorrespeito nas relações jurídicas, Sim. em qualquer estatuto que ela seja regida, a autoestima na comunidade social de valores. Isso é a solidariedade aí, ó. Isso é o princípio da igualdade. Isso é a alteridade. Está escutando, Rebeca? É isso que a gente vai falar. O patrão ou o colega, ele tem que reconhecer, né, a minha identidade ali, enquanto colega, enquanto rege aquele vínculo comunal que existe ali numa dada organização. Ele não pode ser quebrado. Ele há que ser reconhecido. Né? Se o assédio vai ser horizontal, se ele vai ser vertical, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser mantido. Sim, Watson, por favor. Tomando um pouco do que a senhora, né, falou agora mesmo, se não há a questão do autorrespeito, né, da autoconfiança, você não vai estar
alcançando, né, essa forma de reconhecimento, que é o amor, o direito, a solidariedade, ou não vai estar alcançando verdadeiramente, né? Que ele fala que isso tem que ser alcançado, né, verdadeiramente. Não pode, ou se ele for alcançado falsamente, não vai ser reconhecido, né? Enfim. Isso, ele fala que as mudanças sociais, elas podem ser explicadas por meio de uma dinâmica do desrespeito. No desrespeito, isso aí, ó. Né? E são essas experiências que podem influir no surgimento de conflitos sociais permeadas pelo desrespeito. Ou seja, o desrespeito que acaba gerando, né, a luta de classes, os conflitos sociais e, né, enfim. Ameaçam a sua integridade física, a sua integridade psíquica, a sua integridade emocional, a sua integridade estética. Ela priva de você usufruir de seus direitos, ela lhe exclui, né? Ela atinge a integridade social do indivíduo, ela baixa o patamar de padrão moral que todos nós temos que manter um mínimo de padrão moral, enquanto indivíduos portador de direitos sociais fundamentais. Sim, eu acho. Aí teve uma passagem que eu coloquei aí também, por volta da página 195, mais ou menos, que ele fala sobre a questão do sistema jurídico, que o sistema jurídico deve expressar interesses universalizáveis de todos os indivíduos da sociedade, não admitindo privilégios e gradações. Por meio do direito, os sujeitos reconhecem-se reciprocamente, né? Aquele reconhecimento intersubjetivo, como membros dotados de igualdade, que partilham as propriedades para a participação em uma formação discursiva da vontade. Nesse sentido, as relações jurídicas geram autorrespeito, consciência de poder respeitar a si próprio, porque ele merece o respeito de todos os outros. Vejam só, para o Ronald, a teoria para ele, a teoria da luta, tá, pelo reconhecimento, o que interessa para ele são os conflitos que se dão oriundos de desrespeito social, ok? Social, ou seja, aqueles capazes de suscitar, isso é muito importante, uma luta social que busque restaurar relações de reconhecimento mútuo ou desenvolvê-las para tal mistério. É isso. É isso que o Axel Honneth, ele tanto frisa na sua teoria, quando ele desenvolve essa teoria da busca na busca pelo reconhecimento. Tá? É quando, então, existe, então, é possível capturar, então, desrespeitos sociais e que eles podem gerar lutas sociais. Mas isso está presente, tudo vai gerar lutas, né? Então, é aí que ele coloca a seguinte questão, e ele responde, que o Átila vai falar. Existe um nexo, então, um vínculo entre as lutas sociais e o desrespeito o desrespeito por estes direitos sociais? Como que teriam que se externar, então, essas lutas sociais e os movimentos sociais que visam, então, restaurar esse reconhecimento? Como que se detectam, então, essas patologias sociais? Como que a gente vai buscar esses elementos, então, restauradores de reconhecimento dessas identidades aí? Continuando aqui, professora. Eu falei um pouco aqui adentrando, né, mais o livro, a parte final, já um pouco. Aí, a evolução social, né? Ele explica que a evolução social se dá por intermédio da passagem progressiva das formas de reconhecimento, né? Aí ele citou aqui, por exemplo, que o desrespeito na luta da posse de propriedade, ela evolui para uma pretensão do indivíduo de ser reconhecido intersubjetivamente pela sua identidade, né?
Antigamente, essa questão da posse de propriedade era uma das formas, né, de reconhecimento dentro do direito. Aí, conforme Honneth, para as três formas de reconhecimento, há uma autorrelação prática do sujeito. Né, eu já tinha citado até anteriormente, e a senhora também, né, falou, que a autoconfiança nas relações amorosas e de amizade, autorrespeito nas relações jurídicas e autoestima na comunidade social de valores. E que a ruptura das autorrelações pelo desrespeito acaba gerando as lutas sociais, sendo assim, toda luta por reconhecimento inicia por medo e desrespeito. Aí, desrespeito, as formas de desrespeito, né? Desrespeito ao amor. O que seria? Seria os maus tratos, a violência, ameaçando a integridade física e psíquica. A professora até adiantou um pouco, né? O desrespeito ao direito seria o quê? A privação de direitos e exclusão, atingindo a integridade social do indivíduo como um membro de uma comunidade político-jurídica. E o desrespeito à solidariedade ou eticidade, né? Degradações e ofensas afetando os sentimentos de honra e dignidade do indivíduo, como membro de uma comunidade cultural de valores. E aí a lógica dos movimentos sociais é a seguinte: ao desrespeito, aí tem a luta por reconhecimento e há mudanças sociais após isso. Isso. Então, qual é a ideia básica da gramática moral dos conflitos sociais desenvolvida, então, por Axel Honneth? Qual que é? Qual que é a ideia básica dessa gramática moral? Ora, são os conflitos sociais que emanam desses desrespeitos aí, ó, dessas formas de desrespeito aí. É aí que está a ideia básica da gramática moral aí dos conflitos sociais. Entendeu, Carlos? Entendeu, Frederico? Você devia ter trazido seus alunos, Frederico. Eu até pensei, mas aí, dado adiantado a hora, eu acho que ia tumultuar demais a entrada. Eles iam gostar. Nós estamos aqui com alunos do professor Rafael Mesquita, professor Miguel. Mas vamos lá. Entenderam? Aí você perdeu, porque o Dahrendorf falou sobre a questão neoliberal. Foi interessantíssimo. Você ia adorar a primeira exposição. Mas vamos lá. Depois a gente conversa. Entenderam? Então, a chave aí para você capturar, detectar ali onde que é a ideia básica da gramática moral dos conflitos sociais é esse desrespeito. É muito simples, é basilar. Não é? Nos diversos segmentos sociais. E que ela seja palco para impulsionar movimentos que tendem a lutar por esse reconhecimento aí. Senão, aí ela não é. Aí ela não está dentro da gramática moral de conflito social, tá? Sim, querido. Por isso que ele falou em mudanças sociais, ó. Tá vendo? Certinho ali o Átila, ó. Então, o que vai a gramática moral, segundo Axel Honneth, que a ideia básica da gramática moral dos conflitos sociais, segundo Axel Honneth, está presente no desrespeito, né, que leva à luta por reconhecimento desses direitos, mas o palco, isso tem que impulsionar, existe uma pulsão moral, ele fala isso, existe uma pulsão moral que nos leva, então, a estes movimentos sociais, buscam essas mudanças sociais. Perfeito a sua imagem pictórica aí nesse slide, Watt. Obrigado, professora. Eu vou prosseguir aqui um pouquinho. Aí, o Honneth também fala que, né, prosseguindo as ideias de Hegel, mas assim, de uma forma mais materialista, fugindo do idealismo, né, de Hegel, ele explicita que a eticidade é o conjunto de condições intersubjetivas, as quais funcionam como condições normativas necessárias à autodeterminação e à autorrealização, né? E a eticidade aqui está muito atrelada à questão da solidariedade, né? Uma das formas de reconhecimento. E aí a teoria de Axel Honneth é explicativa,
pois busca esclarecer a gramática dos conflitos e a lógica das mudanças sociais, com o intuito de entender a evolução moral da sociedade, né, que se dá com essas mudanças sociais. Mas ela também é classificada como crítica normativa, né? Crítico-normativa e explicativa. E crítico-normativa por quê? Pois fornece um padrão, né, de cidade para identificar as patologias sociais e avaliar os movimentos sociais. Portanto, a eticidade é o conjunto de práticas e valores, vínculos éticos e instituições, as quais formam uma estrutura intersubjetiva de reconhecimento recíproco. Isso, então vamos voltar lá. Eu falei que a ideia básica, eu não, né? O Axel Honneth. A ideia básica da gramática moral dos conflitos sociais, ela se dá, então, mediante o desrespeito. Desrespeito ali dentro daquela perspectiva honetiana. Então, nesse sentido, o surgimento, olha só como que o Axel nos trouxe aí. O surgimento dos movimentos sociais, ele vai depender efetivamente da existência de uma, e o Axel Honneth fala isso, ele vai depender da existência de uma semântica coletiva, que vai impulsionar a constituição destes movimentos sociais. Né? Por isso que, então, que essa gramática dos conflitos que está aqui disposta, essa lógica das mudanças sociais, nesse sentido de entender essas patologias, ou no sentido de buscar elementos que visem restaurar esse conhecimento, ele utiliza essa abordagem crítico-normativa para que, então, ele possa buscar esse reconhecimento, fazer valer esse reconhecimento, fazer restaurar ou reinstaurar ou instaurar, efetivamente, estes valores aí, então, desrespeitados, né? Que forma ali, como o Átila escreveu ali, essa estrutura intersubjetiva de reconhecimento um do outro, recíproco, mútuo, que é a alteridade, que é a solidariedade, que é o nosso princípio da igualdade, erigida em nível constitucional. E que se faz necessária, né, professora? Senão não há um reconhecimento verdadeiro nisso, né? Então, isso vai permitir, eu acho que você vai para a próxima lâmina, não sei, que Honneth, num passo posterior, ele vá compreender esse nexo que existe entre os movimentos sociais e a experiência moral de desrespeito. Ou seja, é buscar, então, existe uma semântica coletiva, né? Existe essa atmosfera, então, coletiva que ressente, que sente essa ausência de reconhecimento, que detecta esse desrespeito aí, desses valores aí, nessa perspectiva honetiana, claro, né? Sim, Átila. Aí, adentrando assim, já estou quase concluindo, né, o que eu tinha sintetizado, assim, da obra, enfim. Aí ele parte para a questão da identidade, né? Ele fala que a identidade dos seres humanos, né, dos indivíduos, é formada pela socialização, ou seja, é formada na eticidade, né, na questão da solidariedade, inserida em valores e obrigações intersubjetivas, né? A intersubjetividade é recíproca. Que o conceito formal de eticidade elaborado pelo autor pretende ser uma ampliação da moralidade, né? Integrando a universalidade do reconhecimento jurídico-moral da autonomia individual com a particularidade do reconhecimento ético da autorrealização. Através dessa integração necessária, poderia alcançar um verdadeiro reconhecimento. É aquela questão, né, do reconhecimento intersubjetivo, né? De ele ser reconhecido como um ser autônomo, mas também haver esse reconhecimento intersubjetivo dentro da comunidade. E aí eu mais para frente, né, abordo que na sociedade contemporânea os indivíduos tendem a encontrar reconhecimento, né, já até falei, como indivíduo autônomo livre e como indivíduo membro da sociedade diversa, repleta de diversas culturas específicas.
A senhora quer falar alguma coisa, professor? Acho, né? Eu acho não. Eu acho. Há que se destacar, né, que os, os pensadores que vêm aí estudar essa teoria da luta por reconhecimento desenvolvida pelo Axel Honneth, é que essa teoria, ela tem a pretensão, olha que interessante, Rebeca, Jeane, né? Ela tem a pretensão de compreender situações sociais de desigualdade, de opressão, de desrespeito, de injustiça. É isso, é essa a pretensão da teoria, né? De tal modo que a gente possa não somente diagnosticar aí estes fenômenos negativos, mas também que a gente possa determinar as condições históricas, porque a gente fala de movimento social, as condições históricas e, ao mesmo tempo, identificar aí possibilidades efetivamente concretas para a sua superação. Por isso que ele fala que ele interliga, então, a questão do desrespeito, né, que tem que se dar num palco, então, de uma gramática de desrespeito moral, né, que surge aí o conflito social, mas que ele vai desencadear uma luta social. Por isso que ele fala, o palco tem que ser esse. Mudanças sociais, né, professor? Sociais, tem que ser. Né? Por quê? Porque visa superar, então, esses problemas diagnosticados. Ele visa, então, diagnosticar quais são esses fenômenos, essas dinâmicas negativas que foram determinadas ou foram determinantes ou determinadas pelas condições históricas. Aí a gente tem os diversos segmentos, né? A gente vem na questões de gênero, a gente vem na questão da orientação sexual, a gente vem na questão étnica, a gente vem na questão etária, a gente vem na questão da estética corporal, tem um nome hoje para a questão do obeso, que está me faltando aqui. Então, são todas... o corpo hoje é um território, né? Você tem que ver como um território estético e um território estético material e imaterial. Então, é por todos esses segmentos aí que a luta por reconhecimento, né, nessa teoria proposta, nessa teoria honetiana, ela visa resolver, né? Pretende resolver. Sim, Axel. Axel, ó. Aí aqui, já encerrando um pouco, eu colacionei aqui um julgado muito interessante do Tribunal Superior do Trabalho, né, um julgamento de um recurso de revista, que já utilizou dos ensinamentos de Axel Honneth, né, como forma de proteção dos direitos. E aí, o que diz o julgado? Axel Honneth, doutor e livre docente em filosofia pela Universidade de Frankfurt, ponderando sobre a evolução das relações de trabalho e o desabalado curso para a perda do trabalho como fator de reconhecimento, pontua que nos últimos 200 anos nunca estiveram tão escassos como hoje os esforços para defender um conceito emancipatório de trabalho. Para ele, o modo real de organização do trabalho na indústria e nos serviços fez ruir as tentativas de melhorar a qualidade no trabalho, restando para uma parte crescente da população lutar por uma ocupação capaz de assegurar a subsistência. A outra parte, executar atividades em condições precariamente protegidas e altamente desregulamentadas. E, finalmente, uma terceira parte ser testemunha de desprofissionalização e terceirização de seus postos de trabalho, que anteriormente ainda tinham status assegurado. Olha que interessante, né? Da onde que foi esse julgado? Do TST, professor. Quem foi o relator? É nosso professor? É o ministro Augusto César. Agora eu não me recordo o relator. Eu tinha até anotado aqui. Mas depois eu passo para a senhora o número do... Foi o ministro Augusto César, não precisa nem buscar, com certeza.
Mas é isso, né? Então eu olho para a Jeane, olho para a Dani, que está falando das questões sindicais, olho para a minha Rebeca, olho para você, né? Eu estou falando, quando eu olho para vocês, é no sentido da proposta de projeto, tá? Para vocês, e eu penso, um dos objetivos específicos que vocês vão apontar aí no anteprojeto de vocês assim, quais são os obstáculos que impedem práticas emancipatórias para que se mantenha o padrão moral individual do trabalhador bancário, ou do não branco, ou do sindicalizado, olha para a Dani e tal, ou do imigrante. Aonde que estão? Onde que eu posso detectar práticas, no dizer ronetiano, práticas patológicas, práticas sociais patológicas? Eu não gosto de patologizar as situações, eu não gosto dessa palavra, mas o Ronald usa, tá? Quais são essas práticas que impedem, né, ou que a gente possa detectar práticas patológicas que impedem a configuração, então, de vínculos regidos pela solidariedade, regidos pela alteridade, regidos pelo respeito, né, intersubjetivo. A grande maioria de vocês ali estão desenvolvendo pesquisas nesse sentido, no sentido de detectar, então, possíveis nichos ou possíveis dinâmicas em que padrões morais, nas diversas perspectivas, elas estão sendo aí configuradas, né? Impedindo, então, a potência de se fazer valer a potência dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, enfim. Terminado, Axel? Professora, aqui para as conclusões eu deixei 2 tomos, assim. Vamos lá. Eu falei que, né, coloquei que, segundo a Axel Honneth, óbvio, através do reconhecimento e da identidade dos membros da sociedade é que surge a possibilidade do tratamento igualitário, né, da questão da intersubjetividade recíproca. E que os movimentos sociais, as rupturas, as lutas de classe são a força motriz que motiva o desenvolvimento social, conforme a análise do Axel. A análise de Axel Honneth, exposta brilhantemente hoje o Átila. Obrigado, professor. Parabéns, 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 parabéns. Professor Ulisses, quer comentar algo do Axel Honneth exposto por o Átila? Eu queria parabenizá-lo, também uma brilhante exposição, mas o respeito é o ponto central de qualquer relação, né? E, efetivamente, esse é o ponto moral básico. Mas é isso, professora Ani. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Vamos lá, está aberto aqui o nosso plenário para as possíveis contribuições, bem-vindas e elucidativas contribuições. Eu acho que isso tem que ficar muito bem, tem que causar muita inquietude na cabeça de vocês, nos pensamentos ali, né, de vocês. Né? Hoje nós ficamos aí com essas categorias, com categoria do padrão moral, categoria da solidariedade, da alteridade, das patologias sociais, né? Na abordagem crítico-normativa, na abordagem histórica, viu? O Axel Honneth, ele fala que o desrespeito, aquilo que viola, então, o padrão moral intersubjetivo, tá? Ele tem que ser capturado ali nas condições históricas, então, dos indivíduos, né? Na sua intersubjetividade. Então, foram categorias muito, muito fortes que a gente legou hoje, com abordagens epistemológicas, metodológicas muito fortes, e que elas estarão presentes aí, fortemente
nas reflexões de vocês aqui. Axel Honneth também é outro que não pode deixar de ser lido, né? Ele potencializa aí o espírito crítico do pesquisador. Ele abre vias de análise. É isso que o Honneth faz. O bom autor é esse. Ele permite, né, que você possa se deslocar do seu local de pensar para outros locais. Ele rompe com a ordem, com a sua ordem epistemológica. Ele rompe com a sua forma de olhar. Não é? É através dessas rupturas, né, que surgem as mudanças sociais, né, professora? Exatamente. As rupturas, com as disrupturas. É o avançar da hora, né? Que vocês estão aqui. Oi, professora. Só queria fazer um comentário, se for possível, Carlos. Posso? Claro, é bem-vindo. Não, assim, primeiro parabenizar o Átila também pela exposição muito didática. Obrigado e parabéns pela sua também. Nada. Maravilhosa, hein? Obrigado. E dentro dessa perspectiva, não há como eu também não pensar, professora, e o Átila também, num plano um pouco mais micro, pensando na importância dessa teoria do reconhecimento para a mediação, sabe? Eu, como mediador, a gente trabalha muito essa ideia de alteridade, e pensando assim numa questão de família mesmo, numa mediação, de repente, escolar, em que as relações sociais elas vão ter uma continuidade depois do problema em si. Então, a importância de se utilizar também esse reconhecimento, se ver no outro, reconhecer o outro com seus defeitos também, com as suas dificuldades, ela é fundamental para que haja depois a solução realmente do conflito, porque eu penso também que a parte vai até ao judiciário levar um problema, como uma questão escolar ou de um condomínio, por exemplo, às vezes ela também está buscando um reconhecimento de alguma forma. E nem sempre, quando o juiz define o litígio, ele resolve o conflito. Que o conflito, às vezes, pode muito bem permanecer depois de alguma outra forma. Então, assim, para a mediação, eu vejo também muito importante essa teoria num nível mais micro, né? A senhora falou aí dos movimentos sociais, né? E o Átila também falou, mas pensando num nível aqui mais prático, mais micro mesmo, do dia a dia, o professor Ulisses falou assim, o respeito é realmente a palavra importante aí de tudo. Então, pensando nesse nível, eu acho que essa teoria ela vem muito a calhar para esse fim também. Isso, perfeito, perfeito. É isso que a gente tem que fazer, é pegar essas teorias, é pegar essas categorias e aplicar, né, onde nós estamos debruçando a nossa lupa analítica. Não é? Alguém mais gostaria de trazer contribuições? Eu, professora. Pois não, é o Lauro que está falando? Eu já estou reconhecendo a voz. Oi, Lauro. Sou eu. Posso falar? Mas com muito prazer, nós iremos ouvir. Na verdade, eu estou cheio de indagações, na verdade. Realmente a cabeça da gente fica borbulhando, né? Essa sexta-feira foi muito proveitosa. Queria parabenizar o Carlos, o Átila, a participação do professor Ulisses, que traz tanto conhecimento, tanta história, né? Tanta informação que, para anotar, tem que ser taquígrafo. Então, em cada frase, em cada parágrafo que ele fala, tem tanta informação, né? Então, é um crescimento muito grande. Durante a apresentação, me veio ideias de Bourdieu, de Foucault, tudo misturado, né, com o Honneth. Como a senhora disse, o ponto central do pensamento dele é o conflito. E esse conflito acaba gerando a luta pelo reconhecimento, e a luta pelo reconhecimento e o conflito gera mudanças sociais.
E aí eu pensei, hoje em dia, alguns setores da sociedade moderna estão gerando verdadeiros corpos dóceis, como diz o Foucault, porque não há conflito. Um desses pontos é a rede social. O que acontece na rede social? Na rede social, você vai fazendo amizades, vai expandindo essas amizades, vai buscando reconhecimento, e todo aquele contato que não te reconhece, você exclui. Então, na rede social, você tem um programa automático lá, esqueci o nome, um programa que te oferece só o que você gosta, e as pesquisas que você faz acabam ficando na memória do programa, então só aparece coisa que você gosta, e as pessoas com quem você se comunica nunca te criticam, porque se elas te criticarem, você exclui. Então, isso gera uma docilização, uma falta de conflito tremenda, né? Eu não sei se eu estou correto, né? Mas eu acho que isso é um problema, um grande problema da rede social, porque não há conflito, né? Por exemplo, se a nossa turma tivesse aqui presencial, né, surgiriam debates, às vezes alguém falaria alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá e falo, aí há uma troca de ideias, principalmente no conflito, né, quando alguém fala, não, Lauro, você falou aí, eu não concordo, né, e eu também, se alguém falar alguma coisa, eu discordar, né, isso aí acaba gerando um aprendizado, e no mundo virtual já não tem tanto isso. E o outro ponto que eu queria falar é em relação ao direito do trabalho. O conflito empregado-empregador, na situação do Uber, por exemplo. A pessoa que trabalha com Uber, ela se acha autônoma. E ela trabalha para um software. Então, é uma situação tão... Onde é que tem o conflito aí, empregado-empregador? Né? E eles não têm muita união. Eu nunca vi uma reunião de junta para protestar, porque o software é mundial, as regras são iguais para todas, e todo mundo tem que seguir, todo mundo trabalha jornadas extenuantes, tem uma margem de lucro baixíssima, mas é melhor do que ficar desempregado. Então, isso gera uma docilização e uma falta de conflito social também. Eu não sei se eu estou correto, né? Só estou falando coisas que vieram à minha cabeça. Né? Então, e além disso, tem iFood, tem uma série de outros programas de computador que agora são os empregadores. E você é um falso autônomo que trabalha para esse programa de computador. Então, essa falta de conflito gera uma situação de perpetuação de uma situação ruim, de um ser humano que está ali trabalhando 10, 12 horas, de domingo a domingo, e ninguém não tem o que fazer. Assim, se não houver um estudo, a parte acadêmica, junto com o governo, de tentar regulamentar melhor essa situação, ela não vai surgir do conflito. Então, é só isso que eu queria, assim, provocar e questionar, né, para provocar o professor Ulisses, a professora Ani e os colegas, se esses meus pensamentos estão corretos ou se eu estou falando besteira. Professora Ani, eu quero pedir licença, mas eu não sei em qual período que o Lauro está, não sei qual semestre ele está, mas eu queria indicar, caso ele não tenha feito, a matéria Novas Tecnologias e Relações Sociais do professor André Ramos. Ela é muito produtiva. Quando fiz essa matéria, cursei com ele, o meu tema foi uberização. Então, eu adentrei muito essa questão aí, né, do Uber, e você vê que no Brasil já tem mais de 300 julgados, né, envolvendo a questão do vínculo empregatício. Vários países, né, ainda não tem uma decisão assim, né, unânime, e você vê que a Europa está um pouco à frente, né, assim, reconhecendo esses vínculos empregatícios. Na verdade, é um nível de pessoas... Saiu até uma decisão do Reino Unido essa semana, então, assim, caso você não tenha feito, eu te indico fortemente essa matéria. Assim. Eu queria agradecer muito, Bátila. Eu estou no primeiro semestre. Eu só fiz 2 disciplinas. Vai te abrir um leque muito grande sobre essa questão, assim, eu acho. Mas obrigado Professora Ania, boa noite, tudo bem? Boa noite. É o Igor, novamente.
eu gostaria de estar participando dessas redes sociais aí do Lauro, que não tem conflito, né? E a exceção do WhatsApp. WhatsApp não conta, tem o Instagram. Mas no WhatsApp, os nossos amigos provocam a gente, ou de esquerda ou de direita, eles acabam sendo radicais e provocando a gente. Então, o WhatsApp há conflito. Inclusive, eu tenho muitos conflitos no meu WhatsApp, principalmente com determinados grupos mais radicais. Vamos deixar aqui o Igor complementar. Sim, Igor, está com a palavra. Trazendo esse tópico aí que o Lauro levantou, do WhatsApp, e ontem e hoje eu tive assim, um problema num grupo de família, né? Que houve a discussão da temática de ter o isolamento ou não ter, né? Então, alguns eram a favor do isolamento, outros são contra o isolamento. E está fazendo mestrado, está lendo, né, obras como a gente já citou aqui, o Habermas, o Foucault, enfim, dentre outros, isso faz com que você consiga enriquecer o seu vocabulário, né, e você tenha um senso crítico, né? Isso é muito importante que o mestrado, pelo menos, tem feito comigo. E você percebe que quando você tem um argumento, né, até mesmo um pouco filosófico, a outra parte ela acaba fugindo do debate, né? A parte que não estuda, ela acaba silenciando, né? Ou então, às vezes, apela, né, em certas situações. Então, o mestrado do IESB está de parabéns, né? Indico todos os alunos da graduação que estão participando, pelo menos na minha situação, fez com certeza que eu mudasse de camada, né? Me sinto em outro estágio antes e depois do mestrado. E, claro, agradecer todos os colegas do mestrado, os professores que vêm enriquecendo aí cada dia e cada encontro. Eu, particularmente, metodologia, eu não perdi nenhuma aula, né? Então, eu assisti 100% das aulas, e isso, para mim, foi fantástico. É só isso. Que bom, Igor, mas você sabe que agora vem um momento, vem a etapa hard, né? Você sabe. Nós entramos com essa docilização mental, né? Dos apóstolos, agora vai pegar um pouco pesado aí, né? Mas vocês já estão mais seduzidos, teoricamente falando, para poder aguentar o lado hard, que são as técnicas de pesquisas. Né? Mas veja, você tem razão, Igor. Já falo com você, Lauro. A proposta de uma pós-graduação estrito sensu é, sobretudo, além de pesquisar, além de trazer propostas elucidativas para problemas e fenômenos, ela lhe garante uma sofisticação vocabular incrível, né? Ela lhe garante formas de constituição de pensamento singulares, ela lhe dá, lhe abre possibilidades de enfrentamento de um debate, como diz um amigo meu hoje, falou assim, em que você quebra as pernas ali do seu interlocutor. Não que a gente queira, a gente não é violento, isso é até uma metáfora violenta, não é nossa proposta, mas, enfim, é isso, ela muda a sua estatura intelectual, sim, é essa a proposta. Lauro, olha, o que você faz, você é engenheiro, né, Lauro? Também. Ei, Lauro, você não está me escutando, não? Estou ouvindo, professor, desculpa, eu sou engenheiro elétrico. Pois é, eu não sou... Eu tenho diploma, né? Na verdade, eu não sou, eu só tirei o diploma, mas já trabalhava em tribunal quando eu formei. Olha só, eu não sou engenheira, mas eu tenho uma tendência, isso é uma tendência do pessoal das exatas, e que é fabuloso, que é sair estabelecendo estas comparações nos diversos autores. Você sabe que foi assim que eu aprendi essas epistemologias todas, né? Eu colocava quadros assim, fazia a diferença de Marx, Weber, Durkheim, eu gosto. Né? E você faz isso é uma forma de consolidar as teorias muito interessante.
né? Outros pedagogos chamariam de mapa mental. Eu não gosto de falar isso, não. Mapa mental eu acho um pouco raso, mas, enfim, são configurações de raciocínio muito interessantes. Eu não sou engenheira, que pese aqui o professor Ulisses, que também é meu marido, falar que eu adoro reforma, que eu adoro obra, não sou, mas efetivamente eu tenho essa inclinação aí de raciocínio. Alguém mais gostaria de falar? Eu queria fazer uma observação, se me permite. Pois não. Laura, esse conceito de docilização dos corpos, ele não é só a ausência da conflitualidade em si, né, ou de uma zona de conforto que você possa estar na internet, num espaço social onde não haja diferença de pensamento. Ele está associado àquele conformismo diante de algo que você não tem como lutar. É aquela certeza que é melhor você engolir um sapo sossegado, porque se você quiser resistir a engolir o sapo, você vai ser obrigado a engolir um jacaré, entendeu? É mais ou menos isso. É aquela dimensão assim que está na cultura popular. Filho que não apanha do pai e da mãe vai apanhar da polícia, entende? Então, a docilização já é aquele momento de que assim, eu sou tão massacrado diante de determinadas relações que, sabe, eu sei que eu não dou conta de enfrentar, eu sei que eu não dou conta de me contrapor. Então, é mais fácil você ser dócil, ser sossegado, ser quieto. Entendeu? A essência desse conceito é isso, não é uma zona de conforto, não é uma ausência de conflitualidade, é um conformismo diante de uma opressão. Tá? Desculpa aí, professora Eli. Imagina. A conflitualidade, então, ela existe ali na cabeça da pessoa, né? Mas ela não transforma isso em ação. Atenção. Nem sempre, sabe? Tem certas coisas que a gente não tem como lutar mesmo, entendeu? Né? Então, é um certo senso de realismo mesmo, entende? Não obrigatoriamente a pessoa está em conflito. Quando chega a esse ponto da docilidade dos corpos, ela não está ali fingindo mais, não. Ela acha que é isso mesmo. Eu sou feio mesmo, eu sou ruim mesmo, eu sou... Sabe? Não adianta querer lutar contra estruturas que são maiores. Né? E, infelizmente, é isso mesmo. Em determinadas situações, tá? É o exemplo que eu dei. Você não quer engolir sapo, você vai engolir jacaré. Entendeu? Beleza? Então, pronto. Muito obrigado. Olhem só, então, para que a gente tenha um fecho aqui, ronetiano, nós podemos dizer que a luta por reconhecimento é essa teoria de Axel Honneth, em que ele, mediante uma abordagem metodológica teórico-explicativa e crítico-normativa, na primeira, na teórico-explicativa, a pretensão básica, e ele dá conta disso, é explicar a gramática, olha que bonito aí, né, Carlos? A gramática dos conflitos sociais e da lógica das mudanças sociais, com o objetivo mais amplo de tentar explicar a evolução moral de uma sociedade, e sob a perspectiva metodológica da crítico-normativa, ele consiste em detectarem quais são os padrões dentro da sociedade, os padrões dentro de um determinado período histórico e de uma sociedade, em que você identifica, então, processos práticos de desrespeito, de experiências individuais, né, de desapontamentos intersubjetivos que vão culminar nestas lutas sociais
propiciando, então, agora a explicativa teórica, as mudanças sociais. É essa a questão da teoria linda, né? Que é a teoria da luta pelo reconhecimento. Ficaremos aqui, então, hoje com agradecimentos penhorados aqui aos nossos pesquisadores, comentadores, ao professor Ulisses, aos nossos dois Uma alegria muito grande. estudantes aí, e aos nossos alunos da graduação, que estão agora na graduação, mas já vão migrar aqui para o nosso programa em momento adequado, não é? E ao professor Rafael Mesquita, não sei se o professor Miguel entrou aqui, não é? E nós vamos ter a live, eu vou ter que colocar as lives de vocês agora em horário, só a quinta-feira que vocês vão ter vocês terão, essa quinta-feira vocês já vão ter com o professor Ulisses e professor Douglas, né? Nesta quinta-feira, eu vou pedir para eles não entrarem, não começarem nessa quinta, porque nesta quinta vai ser a minha exposição de técnica, e as demais apresentações eu vou fazer das 18 às 19h30, tá? Que é o horário que começa as aulas de vocês. Então, Jeane, eu acho que também eu posso fazer na sexta, né? Na outra sexta. A gente vai fazendo bate-papo, então, no grupo, pode ser? Para a gente poder definir aí? Pode, professora. Sim, professora. Eu vou fazer no horário que a graduação gosta muito desse tema, né? Questão do racismo, as questões interraciais. Então, a gente vai fazer nesse horário. Talvez a desse aqui também eu faça das 18h30. Que aí a gente tem uma possibilidade maior de participação com a graduação. Juliano, você pode colocar para mim a foto, para finalizar, de eventos marcantes da clínica? Professora, com relação à clínica, eu posso fazer uma pergunta? Várias. Na verdade, assim, é porque, professor Ulisses também, no programa, no calendário que foi encaminhado para a gente por e-mail, a clínica está dizendo que vai ser às quartas-feiras à noite. Inclusive, eu já ia me matricular numa matéria de quarta de manhã, deixei de matricular na clínica, porque no mesmo dia fica muito pesado para mim. Então, é na quarta, perdão. É na quarta. Então só queria confirmar se eu que não estava errada. É na quarta, né, professor Ulisses? Não, esses jogos que confundem, eu tô assim. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Pode colocar a foto aí? O Laura até me perguntou isso, estava deixando de fazer da Neide para poder fazer. Eu tô... Ei, Juliano, o Juliano foi embora, me deixou aqui sozinha, não quer colocar a foto para mostrar. Ô, Juliano, bota a foto aí para mim. Professora, estou aqui sim. Está aí na tela, ó. Olha aí, o professor Ulisses vai explicar que foto é essa. Essa é uma negociação coletiva do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino com as mantenedoras das faculdades particulares aqui no Distrito Federal. Vamos do rodar. lado da esquerda são os mestrandos. Aí lá para frente são os que estão negociando mesmo. E no lado da direita são os representantes das mantenedoras. Excelente. E pode colocar a outra foto? Tudo a gente fotografa, porque tudo a gente tem que colocar para a CAPES. Eles admiraram muito essa disciplina, assim, foi muito elogiada. O Juliano foi embora, me deixou aqui, não quer colocar outra foto. Não, professora, está na tela. A outra foto. Não está mudando, não? Então, peraí. O Juliano foi embora. Léo, hoje você ficou quietinho, hein? Fiquei bem quieto, professora, mas refletimos bastante, principalmente sobre uma aproximação da teoria
do Honneth, dessa moral dos conflitos sociais e o direito do trabalho, que eu atuo bem de perto, né? Então, cabe uma reflexão depois mais aprofundada, como fazer essa tradução. Tradução é uma categoria do Boaventura, viu? Vou te mandar um texto dele, dessa categoria aí. Tradução epistemológica. Olha lá, tem como ampliar, ou... Ju? Mais um pouquinho, Ju. Mais. Obrigada, Ju. Olha lá. O Ulisses que vai explicar, né, Ulisses? Essa é uma foto de uma atividade que foi feita no Tribunal Superior do Trabalho, de um caso concreto, era uma ação rescisória em julgamento, e então nós primeiro fizemos uma visita ao museu do antigo Conselho Nacional do Trabalho, que agora esse museu está dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. É o órgão que precedeu ao Tribunal Superior do Trabalho, quando ganhou poder jurisdicional com a Constituição de 1946. Então, o passo seguinte aí foi para... houve uma entrega de memoriais, etc., que os alunos acompanharam, tanto os mestrandos quanto da graduação, dentro dessa perspectiva de termos atividades, digamos assim, com o mundo lá fora, e não só com o mundo acadêmico. Teve uma outra que não tem essa foto, eu tenho várias fotos aí da clínica, em que o professor Ulisses convidou vários alunos do mestrado, inclusive presenteando os alunos com passagem aérea e estadia no hotel, para a inauguração da Câmara Brasil-Rússia, lá no Espírito Santo. Foram 2 dias, né? 2 dias de atuação, de imersão, não é? De atividades na clínica, e que os alunos gostaram muito. Então, professor, fica a dica aí para os alunos. Os alunos gostariam de, eu acho que em caso, foi no Brasil. Quem sabe o senhor pode propiciar essas viagens agora para a Rússia, não é? Já que franqueou para uma turma, não é? Tem que franquear as outras turmas. Não é? É só esperar passar a pandemia. Com direito a Sputnik V ainda. Eu gostei. Eu não sei se... eu recomendo começar por São Petersburgo, viu? Tá vendo? Mas, olha, vocês estão rindo aí, mas a gente está... se a gente vencer essa pandemia, não sabemos, mas se não tivesse a pandemia, estava tudo agendado para a gente ter ido lá na Rússia, na Universidade de Moscou, em maio, tudo acertado, mas, infelizmente, não foi possível. Acredito que esse ano também não será, principalmente diante da nova mutação e principalmente diante da lentidão da vacina, a gente não vai poder ir. Eu acho que vocês irão como egressos, então, ou então no doutorandos. Isso, tá? doutorandos. Tá bom, então, gente. Eu queria só falar uma coisinha, antes da gente encerrar. Vocês estão de parabéns de estar no mestrado dessa qualidade com a professora Ani, viu? É a coisa mais assim, impressionante, a transformação que a gente passa por um mestrado de verdade. Viu? Parabéns a vocês. Obrigada. Obrigada, professora Liz. Um beijo para vocês. Obrigado a todos. Ela vai comigo, independentemente de pandemia. Ela vai deixar os 4 filhos dela aí com o marido dela, porque eu falei, não, Rebeca. Tá bom. Ele falou que pode ir, ele só está estudando, não tem problema. O Igor, o Carlos, eu não sei, eu só sei que o Lauro vai, esse eu tenho certeza. O professor Rafael Mesquita está aqui, o professor Rafael Mesquita tem nem um passarinho para cuidar. Pode ir. Eu vou também, eu quero ir, eu vou. O Igor vai também? Vou. Mas você tem esse tanto de filho que a Rebeca tem, não? Não, só tem uma. Olha, eu lembro que nós tivemos e temos, né, um mestrando muito espirituoso, que nós combinando isso, né, e tal, nas viagens, quando foi para o Espírito Santo, e a gente combinando depois de ir para a Rússia,
e tal. Aí ele falou, professor, eu não posso ir, eu sou casado. Eu falei, mas que isso? A condição de viajar não é... Você está achando que... Qual que é a proposta? Qual que é a perspectiva de... Não, e todo mundo ria. O Rafael, você está aí? Você está lembrando desse fato? Só levar a esposa, pô. Leva a esposa. Não, aí ele falou... Os filhos também, ó. Ele falou numa angústia muito forte. Eu não posso, professor, olha aqui, mostrava a aliança dele. Falei, mas leva a esposa, claro, você leva a esposa. E o filho? Não, o filho não estava. Tem que levar o filho também, ó. Não, o filho não está no combinado nisso, o filho não pode. Depois vai falar assim, o meu pet, cadê o meu pet, né? Leva também. O filho fica com os avós, pô. A Rebeca vai, eu tenho certeza. Professor Ulisses aí já está com a netinha, ó. Tá Vai ficar com os avós, pô. Deve ser a coisa mais fofinha essa bebezinha, hein? É isso mesmo. Acho que É a a Rebeca coisa quer mais linda do mundo. É. É um amor diferenciado, né? Sorte que saiu a cara da mãe. Olha, o Ulisses fala isso, e tem pessoas que não gostam, viu, Ulisses? O pai fica... Gente, tá bom, um beijo para vocês. Obrigada. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada, Juliano. Um beijo.